Como que eu decidi entrar na faculdade de odontologia? Nos anos 50, as opções do estudante eram basicamente três. Ou você fazia engenharia, ou fazia medicina, ou fazia direito. Eu sempre tive, no meu período de ginásio e de colegial, na época chamava científico, eu tive algumas tendências para a área biológica. Mas estudar medicina ficava fora da minha possibilidade, porque eu precisava me formar rapidamente. Meu pai andava meio doente, a renda familiar andava precária, então eu tinha que fazer um curso rápido para me tornar rapidamente independente do ponto de vista financeiro. E a opção foi odonto, que na época odonto era 3 anos, o curso de 3 anos. Só que quando nós estávamos no curso preparatório, chamado cursinho, alguns meses antes do vestibular, o curso passou a ter 4 anos. Então eu fiz uma troca, em vez de tentar fazer 6 anos de medicina, eu fiz uma troca para fazer 4 anos de odontologia. Também o que teve de diferente na época que foi abolido o exame de inglês. A primeira turma que não teve exame de inglês foi a minha. E nós fizemos o vestibular, então, começou em dezembro de 1956. O vestibular era totalmente diferente. A escola fazia o seu próprio exame. Nós fizemos 4 provas escritas na faculdade de medicina. Eles dividiram, nós fizemos as provas escritas na medicina e depois a gente vinha fazer os exames orais na faculdade de odontologia. Muito fácil, o vestibular era absurdamente fácil, que eu me lembro tão bem do problema de física, que os professores assustavam tanto a gente, né? E eles sempre diziam, vai ter uma pegadinha. E eu, quando li o problema, eu resolvi o problema que é por uma regra de 3 simples, era coisa de... Eu tinha que dividir 4 por 8, 0,40, 0... Eu falava, não, aqui tem pegadinha, não é? Precisa um problema de densidade. Fiz toda a prova escrita, tal, deixei o problema para o final. E era mesmo uma regra de 3, só que eu tive o descuido de não botar as unidades, gramas por centímetro cúbico, e tirei 9,5 na prova, porque esqueci de pôr as unidades. O exame foi absurdamente fácil, o vestibular muito fácil. Nós entrávamos num grupo de 125, 75 no diurno e 50 no noturno. E essa decisão de fazer o curso diurno ou curso noturno era por ordem de inscrição. E a gente não sabia nada disso. O calouro é mesmo um nerd, né? É um inocentezinho. Eu fui lá, me inscrevi no curso diurno, comecei a fazer o curso. A gente tinha 1 ano de cadeiras básicas, etc, etc. Aí os colegas perguntam se eu lembro, né, dos professores da época. Eu lembro de todos, eu sempre tive assim um certo carinho pela carreira de professor, né? Carreira docente, carreira de professor. E a minha turma foi uma turma altamente privilegiada, né? A primeira turma de 4 anos, que era mais ou menos uma revolução em termos de ensino de odontologia no Brasil, a primeira turma de 4 anos. E dessa turma, que vai comemorar 50 anos agora no ano que vem, saíram 3 diretores, eu, o Fava e o Issal, e um reitor, que foi o Fava, quer dizer, fora 8 ou 9 professores titulares. Foi uma turma muito privilegiada nesse aspecto de carreira acadêmica. Umas perguntas que me fizeram, né? Se foi difícil, como é que eu resolvi ingressar na carreira universitária, né? É uma questão deve ser genética, né? Eu adorava ver um professor dar uma boa aula, eu ficava fascinado. Não sei se chegaram a ter aulas com o professor Orsini de fisiologia. Era uma aula tão didática, tão esquematizada, que quando chegava no final da aula, sabe, eu tinha aprendido aquilo, eu achava isso maravilhoso. Eu achava uma aula do professor Sasso de histologia era um deslumbre, né? Eu achava aquilo era um dom divino, quem tinha essa qualidade de transmitir conhecimento, informar, etc, etc. Então, logo que eu comecei a estudar odontologia, eu comecei a ter
vontade, na época, juro para vocês que minha vontade era ser professor assistente. Eu achava lindo os professores, ser professor assistente. Na época, o catedrático dava uma aula magistral, os assistentes ficavam sentados nas cadeiras laterais, depois, se tinha aula prática, os assistentes que iam cuidar da parte prática, muito sintonizados com o que o catedrático havia falado na aula teórica. Eu achava muito bonito a função de ser assistente. Então, a minha ambição era ser assistente, né? Quando perguntas das dificuldades, eu paguei um preço alto por essa ambição, né? Eu me formei em 1960, dezembro de 60, e o meu contrato saiu em novembro de 67. Quer dizer, eu fiquei muitos anos como professor voluntário, instrutor voluntário. Naquela época não existia mestrado, doutorado, então eu fiquei trabalhando num sentido assim muito gratificante. O professor de Horaci, que era o professor Den, era o nosso catedrático, mas o catedrático, digamos, de fato, era o professor de Horaci, porque ele estava ambicionando a cátedra da cadeira de materiais. Aliás, na época era metalurgia e química aplicadas, né? Depois que passou a ser materiais dentários. E o de Horaci queria formar uma nova equipe, né? Então, ele me sugeriu que eu fosse estudar estatística, porque era uma necessidade que toda pesquisa tinha, que era planejamento e análise dos dados, né? Então, eu fui, na qualidade ainda sem remuneração, fui fazer uma pós-graduação na Faculdade de Saúde Pública, né? Isso me consumia 3 ou 4 manhãs por semana, e ainda eu tinha que fazer algum trabalho de pesquisa que o professor tinha me deferido, né, a honra de participar daqueles trabalhos de pesquisa. Então, eu sacrifiquei muito tempo da minha clínica, que não era rentosa. Quer dizer, como é o início da carreira clínica, foi muito difícil. O consultório odontológico custava muito caro na época, era um absurdo de caro. Quer dizer, a gente ficava emprestando dinheiro do banco, pagando prestações, e a renda oferida no exercício de clínica de um bairro da Zona Leste, que era no Belém, era insuficiente, né? Como curiosidade, eu fiquei devendo quase 7 meses na conta do armazém da esquina, que era uma deferência, o dentista comprava no armazém do seu Baquim, e quando eu consegui pagar, ele me deu até uma garrafa de vinho do Porto de presente. Imagine, eu só ficou preocupado. Mas foi um período duro, foi um período difícil. Aí eu fui contratado aqui, não lembro se foi setembro ou novembro de 1967, com muita honra na vaga do professor Den. O professor Den se aposentou e abriu uma vaga. Naquela época, isso era fato corriqueiro. Hoje em dia não é mais assim, quer dizer, a aposentadoria não abre vaga hoje em dia. Então, eu fui contratado na vaga do professor Den, e aí eu comecei, de fato, a minha carreira docente. Muito ambicioso. Quer dizer, quando eu consegui ser assistente, eu já não estava mais satisfeito em ser assistente, eu queria subir, né? Essa ambição eu tive e me senti algumas vezes assim injustiçado, porque os professores que estavam assim hierarquicamente acima não confiavam tanto, que eu era, digamos assim, um garoto atrevido, que não sabe ficar no seu lugar, peraí, papapá. Mas eu forcei a barra porque eu decidi fazer carreira, né? E, de fato, em dezembro de 70, quer dizer, 3 anos depois de contratado, eu fiz o concurso para doutorado. Naquela época, a gente fazia uma tese, né? E defendia a tese. Não tinha mestrado, não tinha doutorado. Houve um mestrado na faculdade, que foi um mestrado que era para contornar uma situação. Quando você era contratado, o contrato era de 2 anos, renovável por mais 2. Com o compromisso que nesses 4 anos o indivíduo deveria fazer o doutoramento. Como poucos professores da escola cumpriram o prazo, a escola criou um pós-graduação à noite, né? Assim, os professores que faziam esse pós-graduação podiam estourar o prazo dos 4 anos. E eu fiz um pós-graduação em prótese removível, 1 ano à noite, prótese removível,
para me livrar do prazo, mas não foi preciso, eu consegui fazer o doutorado dentro do prazo, né? Evidentemente, pretensiosamente, eu queria fazer a livre docência, que era o passo seguinte. E no regimento da universidade exigia, né, para você se inscrever no concurso de livre docência, trabalhos publicados, no plural, sem especificar quanto seria. Quer dizer, trabalhos publicados, a congregação da escola resolveu entender que seriam pelo menos 2 trabalhos publicados após o doutorado. Houve alguns casos na escola onde inscrições foram recusadas porque o indivíduo tinha só um trabalho publicado. Enfim, eu fui, me dispus a fazer a livre docência. E houve uma certa reação no meu departamento, nessa época já era departamento, né, de que deveria ser observada uma cronologia. Os mais antigos deveriam ter prioridade, né, de fazer a livre docência, e eu me rebelei contra isso, porque eu era profissional, tinha entrado em tempo integral, e os outros eram em tempo parcial, quer dizer, os outros eram amadores e eu era profissional. Aí forcei a situação e fiz a minha livre docência em 1974, né? Final de 74. E eu saí meio que machucado desse concurso. Eu me sentia assim, não é insultado, eu não sei se era a composição da minha vaidade, eu esperava um outro tipo de tratamento, etc, etc, etc. E saí, fiz o concurso de livre docência e saí. Magoado é um pouco forte, mas eu saí descontente, né? Fui aprovado, etc, etc, mas longe daquilo que eu esperava. E num dessas, a histologia era do lado de materiais dentários, lá nos barracões, né? Numa manhã, eu estou passando ali naquela calçada e o professor Flávio Fava de Moraes, que ele era assistente na histologia, ele tinha chegado de alguma viagem e falou: Fortuna, legal, você fez docência e tal. Aí contei para ele: olha, eu fui hostilizado numa prova assim, numa prova assada, né? Estou chateado e tal. Ele falou: está na hora de você sair para o exterior, né? Está na hora de você ir. E aí começa a segunda etapa da minha vida, que é a minha passagem pelos Estados Unidos, né? Que o Fava me ajudou a escrever a carta, né, pedindo uma vaga numa escola assim, numa escola assada. Naquela época não existia as facilidades atuais de você pegar uma bolsa de pós-doutorado, etc. Nem pensar nisso, nem pensar nisso. Então eu tive uma sorte na vida, tive muita sorte na vida, que a pessoa com quem eu queria estagiar na parte de pesquisa era o professor Mahler, que era professor lá em Oregon, né? Portland, Oregon. E o professor Mahler, depois eu vim conhecê-lo na vida, é uma bondade extraordinária. Ele me escreveu de volta dizendo que, naquele momento, o laboratório dele não teria condições de receber um estagiário, etc, etc. E que ele me sugeriu, então, entrar em contato com o professor Taylor, que era em Chapel Hill, na Carolina do Norte. Mando uma carta para o Taylor, isso já em 1975, né? Mando uma carta para o Taylor, dizendo que o Mahler tinha recomendado, etc, etc. Bom, em janeiro de 76, no Congresso Paulista, o professor convidado foi o professor Sturdeman, que tinha escrito um novo livro de dentística operatória. Ele chama de dentística operatória, traduzindo isso para português, engloba operatória e restauradora no nosso. E quem ficou de cicerone do professor Sturdeman foi o professor Lincoln e o professor Washington Stiga, os dois aqui da dentística. E eu morria de vergonha, primeiro porque eu não falava inglês, e segundo porque ele seria o responsável pela minha ida para os Estados Unidos. Então eu achei que jamais eu deveria me aproximar dele, porque eu achava que eu iria forçar uma situação. Bom, resumindo minha história, quando foi em julho ou julho de 76, o professor Taylor me telefona aqui no Brasil. Eu levei um susto, né? Eu entendia muito mal. E o Taylor estava me oferecendo o seguinte: para eu fazer o estágio lá na área de materiais
da dentística restauradora, porque eu disse para ele que pela minha idade eu não conseguiria bolsa no Brasil. Eu achava isso, não sei se é verdade ou não. Eles me contratariam como professor visitante e eu teria que trabalhar 3 ou 4 períodos por semana com os alunos e o tempo remanescente eu poderia desenvolver o projeto de pesquisa. Pelo pouco que eu entendia, eu só falei yes no telefone, yes, yes, yes. E eles me mandaram a documentação, dizendo que eu deveria estar em Chapel Hill ao redor do dia 10 de agosto. Então, a minha ida para os Estados Unidos foi, digamos, ganhar na cena acumulada. Quer dizer, de repente vai tirar passaporte, aquela correria toda. E no dia 10 de agosto eu estava lá nos Estados Unidos. E foi o início de uma permanência muito longa. No total, entre idas e vindas, eu fiquei quase 8 anos, ou um pouco mais de 8 anos, na Carolina do Norte, em Chapel Hill. Dentre essas perguntas que me foram formuladas, o pessoal tem curiosidade de saber o que isso influenciou o meu desempenho na carreira universitária. Nos Estados Unidos, para mim, eu divido a minha vida antes e depois dos Estados Unidos, porque eu aprendi muita coisa lá, nos vários aspectos, né? Eu aprendi como é que você pode fazer, como é que você pode administrar uma pesquisa que aqui no Brasil a nossa pesquisa era folclórica. Eu tinha alguma ideia, né? Ia desenvolver aquela ideia, ia me virar, punha dinheiro no meu bolso, arrumava, então acabava fazendo. Lá eu aprendi que você tem que solicitar auxílio financeiro nas agências que dispõem desses recursos. Você vai ter que administrar esses recursos durante um certo tempo, durante o desenvolvimento da pesquisa. Você vai ter que prestar conta desses recursos, coisa que não tinha a menor experiência em nível de Brasil. Para vocês terem uma ideia, a primeira bolsa de iniciação da FAPESP, eu consegui para o Rafael, numa das minhas passagens. Nunca tinha tido uma... O Odonto não tinha nenhuma convivência com a FAPESP. Isso é 1978, 79, o Odonto não sabia o que era a FAPESP. Não tinha ideia o que era a FAPESP. Então, os Estados Unidos primeiro me serviu para me ensinar como administrar e gerenciar um projeto de pesquisa. Desde a ideia, desde você formular, lá nos Estados Unidos eles falam formular as perguntas. Quer dizer, as perguntas que você tem são relevantes, vale a pena você gastar tempo, energia e recursos nessa direção, né? Então, isso implica que você seja um pesquisador qualificado, na pior das hipóteses, do ponto de vista teórico. Ele tem que ter muita leitura para que aquele tema que você está com curiosidade para desenvolver seja um tema relevante e que mereça, então, ser financiado, né? Então, isso eu aprendi lá, porque aqui não sabia. Aqui no Brasil, na época, você, para desenvolver uma pesquisa, você ganhava umas amostras grátis dos fabricantes. Então, você tinha, por exemplo, nós cansamos de fazer aqui o primeiro adesivo dentinário, um vidrinho que o representante da Dentsply trouxe no bolso e te dava. Então, você, além de usar no paciente, você ia fazer uma pesquisa, quer dizer, era um negócio muito folclórico, né? Naquela época. Isso estou falando coisa de 1978, quando eu voltei para o Brasil em 78. E o desapontamento aqui foi muito grande, nós estávamos vivendo um período de muita escassez de recursos, né? Enfim, logo que eu voltei aqui, um mês depois, eu já estava fazendo contatos para voltar para os Estados Unidos, mesmo porque eu saí de lá meio na base da ingenuidade, né? Eu fui muito sondado para permanecer, para ficar, mas na minha cabeça eu tinha uma dívida um compromisso moral com a minha universidade e eu não poderia ficar lá. Outra coisa que eu aprendi naquela época, eu ainda vou voltar nesse assunto, mas o que eu aprendi naquela época foi a convivência com os alunos. Tem várias coisas que entram aqui, né? Nesse item. Primeiro que o aluno americano de odontologia é mais velho que o aluno brasileiro, né? O aluno americano, na média, é de 4 a 5 anos mais velho que o aluno brasileiro. O senso de responsabilidade do aluno americano é muito desenvolvido. Primeiro que ele paga caro o ensino. A escola que eu trabalhei era uma escola estadual, mas ele cobrava a mensalidade. Aliás, hoje em dia está na faixa dos
mais de 50 mil dólares anuais, o custo é caro, né? Então, o aluno americano está comprando a educação dele. Então, não existe, eu estou falando no presente, eu não sei, nos tempos que eu trabalhei lá, eu voltei faz 5 anos, não existe uma aula começar atrasado e não existe uma aula terminar mais cedo. Se isso acontecer, você corre o risco de ser processado por improbidade didática. Quer dizer, o cara comprou a aula de 1 hora, a aula tem que ter 1 hora. Não existe chamada para controle de presença. Quer dizer, dentro da filosofia americana, se você pagou essa aula, digamos, dentro do seu budget, essa aula custou no seu bolso $150. Se você faltou na aula, você é um imbecil. Não existe. Quer dizer, não vou te dar 0 na prova, isso não existe. Quer dizer, controle de frequência não existe. Tanto é que as aulas práticas, onde mais se desenvolve a destreza do aluno, se o aluno faltar numa aula prática, ele está perdido, ele nunca mais vai conseguir se atualizar e alcançar o ritmo. Então, essas coisas me chocaram muito naquele começo, né? E quando eu voltei em 78, passei 2 anos aqui, eu exigi esse comportamento na disciplina de materiais dentários. Bom, eu ficava com essa turma dos 3 assistentes, do Walter, do Paulo e do Rafael, nós ficávamos até 12h30, 15 para 1. A aula acabava meio-dia, não acabou o tema, não acabou, tem que fazer. Escultura dos modelos de cera que os professores falam, tá bom, nada disso. Foi outro ensinamento do velho professor Sturtevant. A busca da excelência é permanente, cara. Você não aceita o mais ou menos. Não pode aceitar o mais, não seja medíocre, né? Então, essa coisa influiu muito na minha vida docente, né? A dedicação, né, do tempo, a dedicação do empenho e o respeito. Uma coisa que eu aprendi lá, o nosso relacionamento com os alunos, nós somos colegas, só que nós, professores, chegamos um pouquinho antes. Então, tem que ter um respeito de tratamento como de colega para colega. Que aqui na nossa escola, eu estou falando de coisa de 50 anos atrás, né? Eu sofria muito com um certo desdém dos assistentes, né? O assistente olhava para você e falava, bom, você que fez, está bom, né? Pelo contrário, né? Lá nos Estados Unidos, onde eu trabalhava, a obrigação do professor era mostrar, olha, aqui está errado, aqui não está bom, essa inclinação, a profundidade, a parede, o ângulo, o bisel, etc, etc, faça de novo. Não dá para corrigir? Faça de novo, que começa do zero. Isso me chocou muito lá. Aí, eu voltei para o Brasil em 78, encontrei a universidade numa situação muito pobre, muito pobre. E acho que 2 ou 3 meses depois que eu estava aqui, escrevi para o professor Sturtevant, né, que eu estava disposto a voltar, porque eu nunca me esqueço, na noite que nós íamos embora, a Elisa conheceu o Chapel Hill, tinha uma sorveteria dos Swensons, e o professor Sturtevant pagou uma rodada de sorvete para mim e para a minha família. E nós choramos nessa despedida. E o Sturtevant falava, José, você não precisa voltar. Até ele morreu me tratando de José. Ele morreu ano passado, a vida inteira me tratando de José. Você não precisa voltar, você não precisa voltar. Então, eu cobrei dele. Em 78, meados de 78, eu cobrei dele. Falei, professor, a vida aqui está impossível, eu gostaria de voltar. E voltei em 80. Eles montaram um esquema lá para eu, em vez de ficar de professor visitante, eu fui contratado como pesquisador visitante, que eles chamam de scholar, né? Com CH, o scholar. E eu tinha o compromisso de desenvolver alguns projetos no Dental Research Center. Que, aliás, você chegou a ver o Dental Research Center, demoliram o prédio inteirinho, estão fazendo um outro gigantesco lá. A Universidade da Carolina do Norte está com um surplus de verba para melhoria física, não tem dinheiro para o corpo docente. Eles também reclamam que o corpo docente não está ganhando bem, mas a parte de instalações demoliram aquele prédio, tinha 6 ou 7 andares, vão fazer tudo novinho, fantástico. Então, voltei para lá em 80, com um compromisso menor na parte didática, na parte docente, né? E com um compromisso maior na parte de pesquisa, foi quando eu tive uma produtividade um pouquinho mais acelerada. No IADR de 81, 82, eu não me lembro bem, que foi em Washington, eu já fui
nesse IADR como professor de North Carolina, Chapel Hill. Encontrei lá o José Nicolau, com a mulher dele, com a esposa dele e com uma filhinha. A filhinha dele tinha sido diagnosticada com essa diabetes juvenil, que era muito grave na época, né? E eles então foram dar uma rodada, o Nicolau foi apresentar um trabalho no IADR e aproveitaram para dar uma rodada, levar a menina na Disney World, porque, sabe a viagem de despedida é essencialmente emocional, porque a menina está viva até hoje, já teve filhos, já tem neto dela, está tudo bem e tal. E nós estávamos almoçando uma vez lá em Washington, não era almoçando, o IADR tem uma sala dos lanches, né, que tem o café com aquele bolinho e tal. E o Leinfelder o professor Leinfelder estava comigo e falou para o Zé Nicolau, apresentei o Zé Nicolau. O Zé Nicolau também é meu colega de turma, né, tem essa coincidência. Fortuna não vai voltar mais para o Brasil, nós não vamos deixar ele embora dessa vez e tal. E o Zé ficou fazendo a cabeça do Leinfelder e a minha, não, você tem que voltar, você tem que voltar, tem que voltar. Bom, esse é só um detalhe que eu fiquei lá até 83, né? E fica sempre balançando, volto, não volto, volto, não volto, volto, não volto, volto. Aí eu voltei em 83, encontrei a universidade ainda um pouco pior do ponto de vista de verbas, só houve uma modificação radical, que foi a criação da fundação. O professor de Horaci, juntamente com outros professores, eu não me lembro quais eram, foi o Reinaldo Todescan, foi La Scala, foi Gustavo de Paiva, esse grupo de professores, Nicolau Tortamano, criaram a fundação Fundecto, né? Com a finalidade de gerar recursos para a faculdade, né? Isso não funcionou bem nos primeiros anos, não havia muita sobra de recursos, né? E quando chegar a etapa de eu falar da minha atividade administrativa, eu vou voltar nesse assunto. Hoje em dia a Fundação cumpre perfeitamente essa destinação de verbas para a faculdade, né? Aí eu comecei a me empenhar, né? De chegar no topo da carreira, que era o concurso para titular, né? Aí o professor de Horaci se aposentou, acho que foi em 85, e eu fui fazer o meu concurso para titular já em abril de 87. Quer dizer, houve aí um período prolongado de empecilhos assim, administrativos, tal, mas no fim deu tudo certo, eu só não fui assim no imediato, mas cheguei na posição de titular em 87. E aí, nessa etapa da minha vida, já como professor titular, já existia o pós-graduação na Odonto, né? Só que eram pós-graduação genéricos, em clínicas odontológicas. Aí começou a haver uma abertura, uma hipótese de abertura de fazer áreas específicas. E nós fizemos, quando eu digo nós, é eu e o professor Moench, fizemos o projeto do pós-graduação em materiais dentários. E por sorte nossa, o relator do processo foi o Fava. O professor Fava foi o relator desse processo lá na reitoria. E o Fava então me chamou, falou, pô, Fortuna, vocês são loucos. Vocês querem fazer uma pós-graduação na sua área, só você e o Toninho para dar aula. Porque o Moench sempre foi Toninho, né? Toninho, só você e o Toninho. Eu falei, mas Fava, isso é transitório, porque tem uma molecada nova. Molecada nova que a gente chamava os três meninos, né? Que era o Paulo, o Walter e o Rafael, que foram meus alunos na graduação, foram meus orientados nas bolsas de iniciação, Bolsa FAPESP, etc, etc. E a gente depositava muita fé nessa safra jovem. Isso foi outra coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, foi estimular quem vinha vindo, né? Sabe, estimula quem vem vindo porque você vai precisar dessa colaboração, né? Eu tenho muito orgulho disso porque a equipe do departamento de hoje em dia, né, praticamente todos eles com uma ou duas exceções que foram contratados já na época que eu estava pela terceira vez nos Estados Unidos, todos eles trabalharam comigo, quer dizer, foram meus alunos de iniciação, foram orientados de mestrado, orientados de doutorado, quer dizer,
toda essa turma que está lá, no bom sentido, foram minhas crias, né? Minhas crias. E uma das preocupações, das perguntas que me foram enviadas, como é que eu vejo o departamento hoje em dia, comparado com o que era antigamente, né? Evidentemente, eu vejo o departamento com muito otimismo, né? O que a gente tem hoje em dia de recursos assim, de equipamento, o pessoal aprendeu a pegar dinheiro da FAPESP, tem não sei quantos projetos tem lá hoje em dia, todos financiados FAPESP, né? Outro dia tinha uma máquina no corredor, né? Toda embalada naquela embalagem de importação, etc. E eu falei para o Toninho Moencha, Toninho, antigamente eu conhecia tudo, hoje eu passo, vejo uma máquina, não sei para que serve, né? O Toninho falou, eu também não sei, né? Aí passaram-se 2 ou 3 semanas, o Toninho chega e fala, Fortuna, aquilo lá era um moinho de bolas. Moinho de bolas, no meu tempo, no tempo do Toninho, era botar umas bolas de gude, daquelas grandes, num balaio de louça, e você ficava mexendo aquilo para moer os pós misturados. Agora você tem, lá no corredor, tem uma máquina que parece de robô de astronauta, coisa assim, um moinho de bola. Enfim, o departamento eu acho que tem uma oportunidade hoje de crescimento assim incomensurável, né? A turma nova é muito bem qualificada. A turma nova, pode dizer, né? Outro dia o grupo do Paulo, do Walter e do Rafael fizeram 25 anos de formado, quer dizer, não são mais os meninos, né? Continuam os meninos, mas não, são 25 anos de formado. Mas veio um grupo novo, que talvez eu me refira com mais detalhes na parte administrativa, quando eu fui diretor, os problemas que a gente viveu. Existem hoje em dia alguns problemas de convivência, né? Quando o seu grupo aumenta, né, o conflito de egos fica mais viável, ele vai acontecer, né? E às vezes o seu nível de tolerância abaixa um pouco, né? Então você começa a implicar com uma coisinha, com outra, tal, mas então existe essa é o fruto da não sei se é ambição, não sei bem qual é a qualidade humana. Muitos anos atrás eu fazia consultoria para Johnson & Johnson. E nós fizemos uma série de demonstrações no Congresso Paulista. E eu viajei muito no Brasil pela Johnson. A Johnson patrocinava congressos, Natal, Recife, onde tivesse um congresso, a Johnson entrava com... E o que a Johnson queria é que eu fosse lá fazer uma palestra sobre resinas, né? Fotoativação, etc, etc. Sempre, nunca eu preservei muito a minha dignidade, nunca recomendava o produto da Johnson. Eu mostrava, isso aqui foi feito com a resina tal, aquele com a resina tal, e evidentemente, na frente do anfiteatro tinha um estande da Johnson, né? Mas eu preservei muito essa independência, digamos. Mas um dos diretores da Johnson, o senhor Valdemar, na época, me advertiu uma noite, falou, Fortuna, a tua turma é legal, papapá, mas logo você vai ter conflitos sérios, né? O cara que está de fora, às vezes, enxerga melhor do que quem está envolvido, né? E anos depois, não foi muitos anos depois, foi em 91, eu estava com uma bolsa do BID, na Bélgica, e o professor Joel me telefona e me faz um relato dos conflitos que estavam acontecendo. Eu falei, Joel, não se preocupe não, porque eu chegando aí, eu ia chegar em abril, isso era dezembro ou janeiro, eu chegando aí, eu resolvo a coisa, com toda educação, delicadeza, mas eu vou resolver, e de fato eu resolvi. O professor Joel era, digamos, o meu irmão, né, porque ele, meu colega de turma também. E na época que nós estudamos, acho que não tinha nenhum aluno da Odonto da Zona Leste. Zona Leste sempre foi uma zona mais proletária, né? Os alunos eram dos Jardins, ou de Pinheiros, ou Perdizes, não tinha... O Joel era do Paris, eu era do Belém, então os dois que pegavam o bonde para a Zona Leste, tá? Então nós criamos aquela amizade da época de escola, etc, etc, né? Depois, durante a nossa vida já profissional, né, consultório, vida clínica, o Joel sempre chamou a atenção por ser tinha uma clínica modesta, né,
ali no bairro do Pari, mas extremamente atualizado. Ele estava bem informado, né, do que se passava, das novidades, etc., etc., das resinas compostas, resina fria. Então, o Joel sempre foi um cara especial. E quando houve uma vaga em materiais dentários, o professor Moenche tinha preferência por um determinado indivíduo, que na minha ótica não era adequado. Era um indivíduo assim que tinha, de vez em quando, um comportamento meio desagregador e tal. E quando teve a reunião do conselho do departamento, eu manifestei a minha... Não, esse cara não vai servir, tá. Pô, mas não tem ninguém melhor. Eu falei, tem gente melhor. Se vocês me derem uma oportunidade, a gente traz o professor Joel, faz um contrato de 2 anos para ele, que era o que existia de praxe, com o compromisso de fazer mestrado e doutorado. E assim o Joel veio para o departamento e teve um desempenho extraordinário, né? Com toda a idade dele, o tiozão veterano, nas aulas de mestrado, nas aulas de doutorado, teve um desempenho extraordinário. Nesse momento atual, lá no departamento, está havendo um certo conflito de interesses, e eu estava almoçando hoje com o Paulo e com o Walter. Falei, numa hora dessas que faz falta o Joel, que ele seria um mediador, né? Conversava com você, e fazia aqui um denominador comum e acertava essa situação. Então o Joel foi muito especial e foi uma pena que foi embora prematuramente. Aí depois, entre essas questões todas, chega a etapa administrativa. Como é que eu fui ficar diretor da faculdade, né? Esse foi um acidente de percurso, né? Eu sempre tive... Eu nunca fui muito querido aqui pelo corpo docente da escola, né? Eu tenho noção perfeita da minha avaliação, né? E aconteceu Bom, eu fui eleito, diretor é eleito por esse colegiado, né? E esse colegiado que elegia e que elege o diretor, ele tem uma componente política, tem alguns caras que são líderes, né? E um dos líderes da época, eu não vou citar nome porque já não está nesse mundo, então se eu citar algum nome pode ser até grosseiro, porque o cara não tem possibilidade de se defender. Mas enfim, esse indivíduo me apoiou e eu fui eleito diretor. Ele, naturalmente, queria alguma contrapartida. Agora, por coincidência, na época, o reitor da universidade era o professor Fava. E o Fava estava num congresso em Paris, quando houve a eleição aqui. E a vice-reitora era a Miriam Krasiuschik. A Miriam ligou para o Fava, dando o resultado desta eleição em Paris. E o Fava falou, olha, evidentemente eu vou te nomear, porque você foi o mais votado no primeiro escrutínio, não tem como não obedecer o desejo da comunidade, mas nós precisamos conversar. Aí ele me chamou, fui lá na reitoria, e ele me colocou a par de certas situações que estavam acontecendo aqui na escola, né? Onde existia, assim, denúncias anônimas, né? Porque chega um monte de coisa lá na reitoria, carta falando isso, aquilo, mas ninguém assina, né? Em todo caso, quando você tem, digamos, indícios, isso não é prova, é indício, né? Vale a pena você dar uma pesquisada. Então, quando eu assumi a diretoria, eu também era presidente do Conselho de Curadores da Fundação. E na qualidade, digamos, de diretor e de presidente do Conselho de Curadores, eu pude usar a consultoria jurídica da USP, pedindo para que eles me fizessem um upgrade no nosso estatuto, no nosso regimento da Fundação. E eles fizeram, que está em vigor até hoje, né? A presidência da Fundação não poderia mais, ou não deveria mais se perpetuar. Que uma das coisas que estava acontecendo aqui, a presidência da Fundação estava se perpetuando. E o modelo USP não gosta de perpetuação em postos de comando. Quer dizer, o módulo USP é 4 anos, o reitor é 4 anos, o diretor é 4 anos. Normalmente, os presidentes das comissões devem ser 4 anos, mas isso fica
sujeita a certas variações, e eu tenho visto que, sem que seja ilegal, quer dizer, o presidente é eleito pelos membros da comissão e acaba ficando mais do que 4 anos. Para vocês terem uma ideia de como era a falta de dinheiro, eu não tinha verba para cortar o mato da escola um mês em seguida ao outro. Quando pegava aqui a época de verão, que chovia, tinha calor, o mato batia na cintura, porque não tinha verba para cortar o mato. Apesar dessas dificuldades, ainda consegui várias coisas que a memória apaga. Não sei se vocês lembram. O piso da escola era um piso de posto de gasolina, era aquela borracha. Quem chegava na escola cedo pegava a nuvem de poeira que as moças varriam, né? Então não foi a primeira obra que eu fiz assim, não sei com quais recursos, porque o nosso orçamento não dava para fazer obra nenhuma, né? A gente tinha que, por exemplo, se eu fizesse, vou dar um exemplo, fizesse o piso aqui, ia faltar papel higiênico ou ia faltar sabonete, quer dizer, o orçamento é um negócio que você, às vezes você joga para cá ou joga para lá, mas ele não estica, aquilo é fechado. Então, a primeira obra foi o piso, depois o piso de baixo, primeiro o piso de baixo, depois o piso de cima, o telhado no corredor central, que nós tínhamos goteira que chegava no segundo porão, né? Eu consegui com naquela época era o Fundusp, né? Esqueço o nome desse professor, era um professor da Poli, muito bonzinho, muito gentil, não é uma sola, era um outro, que fez esse telhado aqui, que quase eliminou as goteiras. Ainda tem, você vê que agora fizemos aqui o forro no andar de cima, e de vez em quando molha o forro, essas goteiras são perpétuas. Isso daí Consegui ainda, por influência desse professor, e o Fava deixou uma recomendação, né? Consegui cercar a faculdade, a única escola cercada no campus é a nossa, né? Nós tínhamos aqui uma incidência significativa de roubos e furtos semanalmente, que toca-fita, rádio de carro, bolsa, você deixava a tua bolsa no carro, podia chegar lá, não estava sem a bolsa, pneu step, eram coisas absurdas. O Serginho está aí até hoje, ele que lutava com isso. Você chegava um dia, furava o seu pneu, você ia trocar, você não tinha step, tinha roubado step, por causa da nossa vizinhança com a favela. Eu tive um aliado muito importante na época, que foi o professor Tolosa, que ele era o diretor do hospital, e ele sofria a mesma coisa, porque ele é vizinho da favela do jeito que nós somos, né? Então, consegui cercar toda a escola. Vocês não imaginam quantas vezes por mês a gente remendava os buracos da cerca, porque os caras iam lá por trás, onde é a clínica hoje, cortavam a cerca e entravam por lá, porque era o acesso, né? Aí eu não sei quem foi, se foi o Serginho ou se foi alguém em contato com... Nós temos aqui um canteiro, né, que faz mudas, plantaram uma determinada bush que fecha, quer dizer, o cara corta a cerca, mas não dá para ele passar porque ele vai dar de cara com um troço espinhoso, né? Então isso também foi feito com muito sacrifício. O estacionamento todo da escola foi feito na minha gestão, né? Sem ônus, porque tem o seguinte, você pode, né? Administrativamente, você vai para a reitoria, você vai pedir, olha, eu preciso de estacionamento, Tudo bem, eles fazem, mas aquilo é abatido do orçamento da escola. Isso era inviável para nós, isso era inviável. Na minha gestão também, eu me deparei com um fato que na época me revoltou muito e depois consegui. A universidade tem 3 escolas de odontologia, nós, Bauru e Ribeirão. Bauru sempre teve o maior orçamento. Quando a USP pega aquele bolo de dinheiro, ela divide. Das 3 odontos, nós ficamos sem as básicas. Sabe, quem publica lá em Bauru, quem publica em Ribeirão, é a histologia, a anatomia, a microbiologia, a fisiologia, né? As clínicas publicam pouco lá também, né? E nós não temos, então vamos incorporar no nosso cabedal de trabalhos publicados o pessoal do ICB, né? O pessoal do Biociências, que são nossos professores, eles dão aula na odonto, mas na hora de computar os trabalhos não computa para nós. Bom, negocia de cá, negocia de lá, negocia de cá, negocia de lá, conseguimos em 98, parece, passar a ser o primeiro orçamento das odontos. Assim mesmo a coisa não era bem distribuída, porque Bauru teve uma
habilidade política que nós nunca tivemos, né? Nós nunca tivemos, né? Bauru teve, durante muitos anos, uma verba suplementar para a construção do prédio, que Bauru era uma escolinha, né? Bauru, quando eu comecei na carreira, nos anos 60, Bauru era um sobrado alugado na cidade. O primeiro diretor de Bauru foi o professor Den, que era nosso catedrático. Quer dizer, nunca teve, aí de repente, né, vamos construir a escola por influência do professor Artigas, aquelas raposas, né, que sabiam o caminho das pedras a nível da administração central. Então, Bauru começou a construir e, naturalmente, tinha uma verba maior para fazer os prédios, para fazer a escola. E aquela verba acabou incorporada. A escola está pronta, a escola está urbanizada e a verba continua lá, está incorporada, né? Então, sempre existiu, digamos, uma certa rivalidade, porque as escolas do interior, né, hoje em dia você pega Araraquara está num nível extraordinário. Piracicaba, eu acho que Piracicaba hoje é a melhor escola do Brasil. Eu fui lá fazer a avaliação há 2 anos atrás, a escola de Piracicaba está fantástica, em termos de instalações, em termos de produtividade e tal. Mas essas escolas todas nasceram aqui. Todos os professores dele vieram aqui fazer um estágio, fazer uma tese, aprender a ligar a máquina, porque não existia nada, né? Você pega... Bom, são coisas de 40 ou 50 anos, mas eles se desenvolveram, quer dizer, mas aprenderam a escrever, a ler e escrever, aprenderam aqui. Então, a nossa escola teve, durante muitos anos, uma liderança a nível de Brasil, não é? Porque foi a geradora. Você vai na Paraíba, o professor lá da Paraíba veio estagiar aqui, o professor de Belém veio estagiar aqui, né? Enfim, a parte administrativa do meu período de diretoria teve esses inconvenientes de... quando o Carlos me contava, vamos fazer a clínica, vamos fazer... Eu falei, pô, legal, está jorrando dinheiro, vai em frente, porque, sabe, eu ficava sempre pensando, uma hora vai fechar essa torneira e você vai ficar sem dinheiro para cortar o mato. Já está acontecendo isso, o mato já está crescendo, aí já está sem dinheiro para cortar o mato, né? Então, essas foram algumas dificuldades da minha época na administração da escola, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, 3 anos depois, nada tinha sido feito, né? Estavam começando a fazer o acordo de dividir o mobiliário da clínica em 4 empresas, cada uma fazendo 1/4 dos equipamentos, né? Deixei pronta a parte de esterilização, que foi uma inovação muito grande, com a parte de autoclaves e uma parte de... aquela limpeza mais grosseira que se faz no instrumental antes de ir para a autoclavagem, e aquela parte que não existia, que era uma conexão desse prédio com a clínica, que para não obrigar o professor que está de branco, sapato branco, sair do prédio, dar a volta para entrar na clínica lá embaixo, né? Mas essa parte eu fiquei... como é que não é magoado? Fiquei... não é entristecido, é desapontado, né? Que a universidade fez o provimento da verba para a gente mobiliar aquilo, com a ideia de comprar um equipamento de melhor qualidade, segundo o nosso conceito e segundo alguns critérios que o IPT estabeleceu, e que foram todos eles impugnados na justiça, porque mais ou menos o argumento usado é que nós não temos direito de interferir na mangueira de ar usada pela firma A, pela firma B ou pela firma C. Nós tivemos uma proposta de uma empresa americana, aquela que faz, esqueço o nome, os equipamentos da escola de Chapel Hill. Quase toda a universidade americana tem um equipamento nas clínicas que eles chamam a prova de aluno. Quer dizer, o aluno pode subir no encosto da cadeira, pode pisar no refletor, que ele resiste maltrato, né? E eles ficaram muito interessados de vir imobiliar a nossa clínica, né, com um financiamento de 25 anos. E eu levei essa proposta para a reitoria. Só que essa aceitação desse tipo de convênio de financiamento, segundo me informou a consultoria jurídica da reitoria, precisaria ser aprovada pela Assembleia Legislativa
porque você eliminava, a priori, a possibilidade de participação das empresas nacionais. Isso, do ponto de vista, digamos, comercial, é inconveniente. Você prejudicar o fabricante nacional, favorecendo um fabricante estrangeiro. Mas são coisas que acontecem, né? Eu sempre rendo um mérito de reconhecimento enorme ao professor Arão Rúmel, que equipou toda a clínica do HU com equipamento Siemens alemão. Como é que ele fez isso, eu não entendo. Bom, era época de ditadura, valia tudo, né? Põe lá e eu prendo, bato e arrebento quem for contra, né? Mas foi uma audácia. Eu não sei qual era a menina dos olhos do professor Arão Rúmel que conseguiu aquele mobiliário, que depois, com o tempo, acabou sendo um elefante branco, porque a manutenção do equipamento da Siemens era muito cara e exauria as verbas da faculdade, né? Mas essa foi a minha experiência administrativa na direção da escola. Momentos bons, momentos que a gente traz boas recordações, tem outras coisas desconfortáveis, né? Existem certas... Acho que é natural do ser humano se sentir injustiçado, né? Quando o Fundusp entregou o prédio das clínicas, eles puseram uma placa lá. Diretor da faculdade, José Fortunato, vice-diretor, diretor do Fundusp, e a data, outubro de 2000. Né? O Serginho, que era meu motorista, me falou: professor, arrancaram a placa. Acho que devia incomodar alguém, né? Porque algumas reuniões de congregação foram... eu não sei o adjetivo certo, foram grotescas, foram... Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? O HU pagou para a reitoria R$1 milhão. Olha, se você for vasculhar, foi uma decisão administrativa do Tolosa e eu acho que ela está carregada de irregularidades. O Tolosa recebe, o HU recebe uma verba da universidade para custeio e manutenção. Como o HU estava desesperado para ver a gente sair de lá, que eles queriam usar aquele porão, eles transferiram R$1 milhão para a universidade usar na construção da nossa clínica nova. E nós chegamos num ponto cruciante, a obra da clínica não estava pronta e o HU estava desesperado, porque a gente precisando daquele espaço. E eu trouxe esse assunto para a congregação e vários professores, eu não sei qual é a tua memória. Não, vamos devolver R$1 milhão para o HU. Gente, R$1 milhão não é a nossa verba do ano aqui na escola. Como é que nós vamos devolver? Não vamos sair de lá porque nós estamos sendo escoraçados. Eu tenho uma carta. Numa das reuniões de congregação, entrou o tema dos microdepartamentos. Materiais dentários eram um dos micros, eram dois, materiais e odontologia legal. E eu levei esse tema para a congregação. Falei: olha, a universidade exige 15 membros do departamento, etc, etc. E o que eu vejo aqui é uma fusão de materiais, ou com a prótese ou com a dentística. Aliás, me manifestei, eu trabalhei nos Estados Unidos, num departamento que abrangia os três, era um departamento de odontologia restauradora, era prótese, materiais e dentística, né? Materiais como uma disciplina. Puta, aquilo foi discutido, foi bombardeado, foi falado, E eu deixa correr, porque o meu interesse é que não fundisse, né? Aliás, nós fizemos um trabalho, muitos anos de documentos, escritos, etc, etc, para justificar que materiais deviam se ampliar e não se atrofiar. Bom, naquela tarde, a Lor Cury, que era a secretária-geral da universidade, telefonou para o meu irmão, e meu irmão era diretor da saúde pública. Falou: Jair, chegou aqui uma carta apócrifa, não está assinada, metendo a boca no seu irmão na reunião de congregação de hoje. O diretor foi um ditador, não trouxe o tema à discussão, não deixou votar isso. Então tinha muita coisa aqui, vaza muita coisa daqui. É difícil de falar alguma coisa sem citar nomes, mas tem um professor de dentística de Bauru
que o dossiê dele parece uma lista telefônica. O Fava me chamava lá e falava, olha, Fortuna, tudo denúncia, né? Coisas assim que depois vieram mais a furo quando teve aquele problema do Napio de Bauru, né? A USP tem certas condutas, a Universidade de São Paulo tem certas condutas que eu acho que são sábias, né? Evitar escândalo. Porque se você cai na imprensa, a denúncia na imprensa leiga, ela é traumatizante, injusta. O professor Moench foi citado pela Folha de São Paulo como um dos improdutivos da USP. Saiu uma relação dos improdutivos, o professor Moench era um dos citados. A imprensa leiga, ela... Como é que se diz? O denuncismo é moda no Brasil, né? O denuncismo é moda. Você denuncia e fala, eu tenho testemunhas, né? Quem estuda um pouco de direito, ou quem, por curiosidade, o valor de uma testemunha é ínfimo. Você tem um desastre na esquina, aí eu vi o testemunho. O cara pergunta, que cor era a camisa do motorista? Você não sabe. O motorista usava óculos, você não sabe. O motorista abriu a porta, então acabou. Eles desmancham o teu testemunho. O valor testemunhal é... O que tem valor em processos é a parte de comprovação de provas assim, científicas, né? Mas a USP tem muito disso e a USP procura camuflar, não deixa vir a furo porque o denuncismo faz mal para a escola. Eu estou achando que os nossos alunos estão entrando muito cedo na escola, né? Às vezes eu ainda tenho curiosidade de ver uma aula teórica, porque os recursos audiovisuais hoje são fantásticos, né? Eu aprendi a dar aula com giz e quadro negro. Até hoje, se você me mandar dar uma aula, me dá um giz, um quadro negro, um apagador, que eu vou lá e procuro transmitir o meu recado. Eu vejo os meninos hoje com PowerPoint, com efeitos sonoros, ótimo, porque ajuda o aluno a prender atenção, né? Mas eu acho que o aluno está entrando muito jovem na universidade. Eu acho muito difícil você conseguir motivar aquele aluno. Vou contar uma historinha de piadinha que... Materiais dentários dava aula teórica no barracão lá embaixo, numa sala que não era favorável, era o último barracão lá, tinha 80 ou 100 cadeirinhas e tal. Tanto o professor de Horaci, principalmente, e o professor Den também. O professor de Horaci e o professor Den falaram que a gente tinha que dar uma aula, o máximo de atualização possível, porque aquele aluno ia exercer a profissão 2 ou 3 anos depois que passou de materiais dentários. Então, eu estava dando uma aula de cimentação. Eu dava aula no quadro negro, e aquela sala toda e tal. E tinha 2 trabalhos muito recentes de cimentação. Um do professor Jorgens, que falava nos fatores que interferiam na espessura da película de cimento. Quer dizer, eu tinha começado a aula dizendo que a cimentação é ótima quando a espessura de cimento for mínima. Dava aquele exemplo do fenômeno de Pascal, né? Você põe 2 placas de vidro, põe uma gotinha de água, você aperta, você não consegue separar. Quer dizer, o mínimo, se você puser 1 centímetro de água, você separa no assopro. Então, explicado isso, feito que eu preciso o mínimo de espessura de cimento. Começa a explicar o trabalho do Jorgens. O que é que interfere? Bom, interfere a altura do preparo, a convergência, divergência, etc, etc. E eu fazia um desenhinho na lousa, falava um item e virava para trás, porque a sala estava nas minhas costas. E tinha um japonês sentado do lado da parede que dava risada. Aí tinha uma outra tese de Bauru, se esse Paulo Toninho lembra, os fatores que interferiam também na espessura, que era o tipo de preparo, a vibração, etc. Eu estava dando o filé mignon da atualização. E o japonês dava risada. Na terceira vez que eu virei o japonês, eu falei, ô Funico, Funico era o nome que o meu sargento no CPUR, todo japonês no CPUR era Funico. Ô Funico, eu vou te ensinar o que teu pai devia... E tirei a cinta, e o japonesinho saiu correndo pela porta fora, e a sala inteira, pega ele! Esse é um fato hilário aqui da minha carreira docente, né? Então, para você motivar, veja bem, que absurdo. Você pega um japonês com 17 anos e vai falar para ele na espessura da película da camada de cimento. É impossível. Primeiro que ele não sabe o que é cimentação, ele não sabe o que é um preparo para coroa, ele não sabe o que é preparo MLD, ele não sabe o que é esmalte, ele não sabe o que é dentina, quer dizer, ele está totalmente... Então é muito difícil você
Quando eu vejo hoje os assistentes dando aula com toda essa parafernália, sabe, você escuta a mosca voando. O Capel deu uma aula outro dia de clareamento dental, onde todo o background da aula era o disco do Cirque du Soleil, Alegria. Muito bonita a parte musical, alegria, 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 alegria. Pô, você sabe que se a mosca voar, ela vai fazer muito barulho, que a molecada fica prestando atenção. Agora, absorção, não sei te dizer, não sei te dizer. A minha época, a nossa época era diferente, era giz e quadro negro e você ficava adorando um professor que conseguia transmitir para você o recado dele. O professor Orsini tinha 4 itens. A, B, C e o D era sempre outros. Né? A era a introdução, que era um pouquinho do histórico. Né? Introdução, outros. Né? Quando ele chegava no outro, você, pô, era lógico aqui. Era lógico que você absorvia muita coisa. Eu tenho notado também, nessa juventude atual, um interesse muito grande deles ficarem no departamento. Né? Eles ficam lá com bolsa de iniciação, ou FAPESP, ou fundação. Quer dizer, parece que eles têm uma certa curiosidade de fazer ciência, a atração deles é fazer ciência. Eu não gosto de falar nada, que realmente nós não fazemos ciência, nós fazemos tecnologia, né? Você aprende a medir dureza, resistência e tal, isso não é ciência. Né? Mas é interessante, aliás, eu sempre falava para os alunos, olha, não adianta vocês virem aqui e tirar nota 5 e ir para casa, tudo bem. Sabe, vocês têm que viver a vida na universidade. Se vocês não querem fazer porra nenhuma, vai para o CPUSP. Quer dizer, fica na universidade, né? A primeira bolsa de iniciação científica que a nossa faculdade teve foi com o Rafael. A FAPESP nunca tinha dado uma bolsa de iniciação científica para a nossa faculdade. As primeiras bolsas de... Como é que chama essa bolsa que é para a gente comprar equipamento? Eu faço um projeto, vou medir isso, medir aquilo, e para fazer essa medida eu preciso comprar a máquina XYZ. As primeiras verbas de auxílio à pesquisa da FAPESP foram nossas, né? Para montar a máquina de ciclagem térmica, a máquina de ciclagem mecânica, a máquina para cortar, fatiar corpo de prova e tal. Porque, para vocês terem uma ideia, a minha tese de doutorado eu fiz uma destilação fracionada de amálgama num forno que o Toninho construiu. O Toninho construiu o forno, sei lá de que jeito, onde é que ele arrumou verba para comprar a resistência, o latão de óleo, aquele tubo de quartzo que passava lá dentro. Aí, depois de um certo tempo, o professor Deraci emprestou o forno para Bauru, destruíram o forno lá em Bauru, acabou a nossa regalia. Né? Mas nós não tínhamos o hábito de usar esses recursos. Né? Toninho usou recursos para a tese de livre docência dele, uma verba FAPESP para a aquisição de ligas de ouro, né? Metais nobres para a tese de livre. Muito influenciado pelo professor Den, né? O professor Den que foi o influente na época, porque nós não tínhamos esse hábito de... a nossa visão de pesquisa nos anos 60 ou 70 era uma visão muito romântica, né? A gente ficava pensando, o pesquisador era um cientista, ficava sentado na mesa, procurando ter uma ideia. De repente acendia uma lampadinha e ele ia pesquisar aquilo. Né? Essa é uma visão romântica, né? A gente procurou transmitir isso para os alunos, é isso que eu digo, a quantidade de aluninhos hoje que estão lá na iniciação, etc., etc., que eu procuro estimular, porque você conheceu o professor Aldridge Wilder, ele tem um cargo na diretoria hoje lá de Chapel Hill. Ele ia aposentar, e agora eu passei lá, foi setembro, outubro, não, quando teve a eleição do Obama, eu passei lá. E o Alder, em vez de aposentar, convidaram para ele ficar, parece que mais 5 ou 6 anos na administração. O Alder dizia para mim, ele é um ótimo, falou, Fortuna, a odontologia é muito narrow, quer dizer, muito estreita. Se você pensar bem, depois de você passar, hoje é 5 anos o curso, você estuda não sei quantas disciplinas, e na sua clínica você vai preparar a cavidade e pôr massinha. Sabe? É muito estreita, assim como um desafio intelectual. Né? Eu acho que você precisa ter
um envolvimento com pesquisa, com educação. Eu acho admirável esses meninos novos. Meninos novos é força de expressão lá no departamento, mexendo com computador. O que eles sabem fazer no computador, eu fico nervoso, porque eu não sei. Eu quero aprender Photoshop e não consigo, né? Eu fui fazer um curso de fotografia digital e eu cheguei num ponto agora que eu quero fazer a edição da imagem. Eu não consigo, porque eu não consigo conversar com o computador. E essa molecada consegue, né? Então, esse aspecto do nosso aluno jovem tem essa componente negativa, que é difícil ele ser motivado, mas vai ter outra componente, quer dizer, ele vai ter mais tempo, ele vai ter, sabe? Hoje em dia, mestrado e doutorado parece que é uma sequência natural, né? O centenário da faculdade, né, foi emocionante a minha participação naquela época. Eu tive que estudar um pouco ou estudar muito, porque a faculdade de odontologia não tem uma data de fundação, né? Eu tive que pegar aqueles livros de atas da quanto foi? 1890. E o que existia mesmo era uma escola de farmácia. A farmácia era uma atividade importante que o farmacêutico ele preparava, né, os medicamentos, né? Ele tinha que... Como é que chama essa farmácia hoje em dia? Chama farmácia manipulação, né? Então, o farmacêutico ele era tão importante quanto o médico, porque ele precisava, sabe? Você ia no médico, ele te receitava e o farmacêutico preparava. E a farmácia, então, tinha as disciplinas de anatomia, de histologia, de patologia, no nível de farmácia, né? Então, criar o curso de odontologia foi muito simples, bastava dar prótese. O dentista daquela época era um protético, ele sabia fazer. Até hoje, eu me deparei muito com essa imagem na reitoria. Na reitoria, em 1997, 98, a imagem da faculdade de odontologia é uma escola técnica, que a gente faz prótese. A gente mudou um pouco isso quando alguns reitores vieram aqui tratar os dentes, que é o caso do Melfi, o caso do Marcovitch, né? Aí eles vieram aqui na escola, eles veem o que a gente faz, etc, etc. Eu, quando fui criar na PEN, meu processo caiu com um professor da física, que o nome me foge, mas ele foi, inclusive, foi diretor da física na minha época, que eu era... Não lembro, ele foi esse cara que levou um tiro na Vila Sônia, né? E ele falou, é um absurdo que o senhor está pedindo criar um centro de pesquisa na Odonto. O Odonto não pesquisa. Eu falei, por favor, venha aqui me visitar, eu vou mostrar. O laboratório naquele tempo era muito mais precário do que é hoje em dia. E por uma dessas coincidências, né, um trabalho que eu tinha publicado na Quintessência Internacional foi capa da revista. Aquele negócio de colagem de fragmentos, etc. Então ele veio aqui ver e tal, eu mostrei, falei, faz isso, faz aquilo, essa revista. Ele falou, qual é a tiragem dessa revista? Eu falei, mais ou menos 80 mil exemplares. Eu não diga, a capa é nossa aqui da escola. Tal, tal, tal. Aí, na conversa, saiu o nome do Fava. Ele falou, o Fava é dentista? Eu falei, é da minha turma. Ele falou, não diga. Eu pensei que ele fosse histologista. Eu falei, ele é histologista, mas ele é formado em odonto. Quer dizer, o odonto te dá estas versões. E ele aprovou o nosso processo, aprovou o processo do NAPEM, né? Mas a ideia deles, lá embaixo, é que isso aqui é uma escola técnica, né? E foi mais ou menos a origem, né? A nossa origem, que usaram-se aquelas disciplinas que já existiam na farmácia e faz aí um curso de prótese. Quer dizer, na época, se vocês, historicamente, é muito simples. A coisa mais importante que existia na odontologia era a dentadura completa, né? Você é mais jovem, mas meu pai, meus tios, todos caíram em dentadura na faixa dos 50 anos, quer dizer, era absolutamente normal. Então, você pega o livro do Skinner, a primeira tradução do Skinner, tem 3 ou 4 capítulos de materiais para a base de dentadura. Resina acrílica, resina de Rapta, resista fenol, vulcanite, etc, etc. Era a coisa mais importante da época, era a dentadura. E, lógico, a escola de odontologia, quando foi criada, era uma escola de prótese para fazer, né, dentadura e ponte móvel, etc, etc. A festa dos 100 anos lá no Palácio teve uma frustração. Não sei se você lembra, o Covas não veio. E o Covas estava com o discurso pronto, que o Fava passou 2 tardes lá com ele.
redigindo o discurso, mas o Covas já estava doente na época, já estava doente e alguma coisa aconteceu que ele não veio. Então essa foi a primeira frustração. E a segunda foi, depois, né, que teve aquele coquetel, aquela história toda, os alunos fizeram um manifesto e levaram um dossiê para o reitor, né, reclamando do atraso da clínica, né. Eu falei para os meninos, falei, olha, eu acho que vocês têm toda a razão, só que hoje é um dia de festa, não é hora e não é lugar para isso. Se vocês quiserem, nós descemos em comissão, eu vou com vocês, vamos lá, pedir verba. Apesar da inconveniência do momento, a coisa funcionou porque foi quando saíram as verbas, né? Isso era 2000, quer dizer, quando eu saí em 2001, tinha a verba aprovada para fazer o mobiliário da clínica, né? Até falei brincando, eu tenho meu discurso, né? Eu tenho meu discurso que... normalmente eu não escrevo o discurso. Naquela vez eu escrevi alguns itens para não me esquecer, né? E eu tinha duas frases ali que são profundamente sinceras. Aquela ideia que o dever foi cumprido, mas com um certo remorso que podia ter feito mais, né? Sempre podia ter feito mais. E eu falei que gostaria de estar presente no próximo centenário, no ano 2100, né?